Bem-vindo, bem-vinda. Otávio Leal, Janprem, hoje conversando contigo a respeito de uma astrologia adiantada, onde juntos nós vamos observar o mapa de João Dória, governador de São Paulo, o mapa de Madre Teresa, Chico Xavier, Adolf Hitler, o mapa de Donald Trump e também o mapa de um criminoso. E esses mapas que eu vou interpretar tão somente alguns aspectos são para tirar dúvidas de alguns alunos da minha formação em astrologia e também para nós observarmos aonde está a maldade, o impulso para a maldade dentro de alguns mapas astrológicos e também observarmos que, por vezes, o mapa astrológico de alguém que nos incomoda dentro do ponto de vista da missão, do propósito de vida de uma pessoa, ela está cumprindo com aquele propósito. Mesmo por vezes, ela cumprindo com o propósito, o impulso, as atitudes da mesma acabem nos incomodando. Nesse caso, eu vou estar falando do mapa de João Dória, que já está aqui na tela, por isso que você está me vendo aqui muito perto, eu vou só virar a câmera, e eu vou mostrar para ti no mapa de Dória uma pessoa que está cumprindo com o seu papel, mas que por vezes ela vai acabar sendo muito criticada por um sem número de pessoas, pela posição que ele está e por algumas atitudes sim que podem nos incomodar. Eu vou estar, inclusive, durante essa aula, tirando algumas dúvidas de alunos, falando o nome do aluno e a dúvida do mesmo. Então vamos começar com o mapa de João Dória. No mapa de João Dória, nós temos um Sol em Sagitário, mostrando a questão da expansão, da necessidade de ser uma pessoa mundial, de ter cultura, de viajar muito, de estudar muito características de Sagitário. E o Sol de João Dória encontra-se na casa de número 3, que é a casa da comunicação. Então, qual o Dharma de João Dória, qual a missão de João Dória com relação ao mundo externo? Por que é o mundo externo? Porque as casas astrológicas são o lado de fora, é o cenário da nossa vida. E ele tem o Sol na casa 3, juntamente com Saturno, mostrando aqui que a casa 3 é importantíssima, tem o peso de Saturno, responsabilidade pela casa 3, que é comunicação, e o Sol na casa 3, porque nós sabemos que todos os mapas astrológicos nós devemos dar uma atenção especial na interpretação à casa onde está o Sol. É a casa onde você deve colocar luz, atenção, o seu si mesmo. Então note, quando nós vemos o Sol na casa 3 de João Dória, é claro que ele vai ser muito comunicativo, muito mental, ele vai se expressar muito, ele vai saber utilizar a comunicação para falar a respeito dele, para falar dos louros dele, dos feitos dele, mas sempre vai estar falando. Então quando existe uma crítica, João Dória é muito marqueteiro, sim, faz parte da missão do mesmo. Você já deve ter observado que eu sempre faço mapas astrológicos de políticos, e em todos, ou de todos esses políticos, eu tento observar o positivo e também tento observar se o mesmo está cumprindo a missão dele ou não. Então, no caso de João Dória, ele se comunica muito, se expressa, é responsável pela comunicação, ótimo. E no ascendente, ele é de Sagitário, ascendente Libra. Sagitário, ascendente Libra. Ele vai ter a Lua no ascendente, Júpiter no ascendente, Netuno no ascendente. Então, Lua no ascendente. Por vezes, ele se mostra muito como uma grande mãe, maternalizando as pessoas que estão perto. Outras vezes, Júpiter ele vai ser muito expansivo, exagerado. Netuno mostra que em vários momentos ele vai estar muito bem
e em outros nada bem. Com uma energia muito amorosa em alguns momentos, Netuno, e em outros momentos com uma energia agressiva. E tudo isso na casa 1, ele tem um ascendente com várias tendências. Lembra o meu ascendente, eu sou ascendente Leão, mas eu tenho a Lua, Urano e Plutão na casa 1, eu, Otávio Leal. Ele tem ascendente Libra, Lua, Júpiter e Netuno. Então ele mesmo vai estar buscando um equilíbrio de quem ele é, um equilíbrio das funções de ascendente que é se mostrar para o mundo. Agora note, se ele tem um mapa que tem uma série de planetas na casa 1, é claro que ele vai ser alguém que se expresse, que se mostre, alguém muito voltado para a imagem, alguém que vai gostar de um holofote, e isso é a função dele. Se ele fosse um artista, também seria assim. Se ele fosse um professor, se ele fosse um jogador de futebol, não importa. Esse ascendente, com tantos elementos, da casa do que ele se mostra, combina com a casa de número 3, que é a casa da comunicação. Então eu diria que ele está cumprindo com o Dharma, com o caminho dele nesse ponto de vista. Nós devemos lembrar que o mapa astrológico é uma foto do céu no momento em que nós nascemos, de acordo com a visão da astrologia. Eu até aproveito aqui para responder a dúvida de William Peterson, gratidão pela tua pergunta, que ele fala se eu poderia falar na formação em astrologia, tirar algumas dúvidas em relação à astronomia. A astronomia é olhar o Jorge Doria muito pelos fatos. Então hoje o Doria falou em tal lugar, hoje o Doria assinou tal decreto, hoje ele estava com tal roupa, hoje ele viajou. A astronomia é algo muito concreto, absolutamente concreto. Num momento da minha vida, eu optei pela astrologia, que é uma visão psíquica. E é muito difícil nós unirmos os dois elementos. Eu até, se pudesse falar da união da astrologia com a astronomia, eu precisaria de horas para falar sobre isso, e eu não seria, William, a pessoa adequada. O meu forte é a astrologia, é essa visão minha psíquica. Então, quando nós observamos aquilo que se vê, o real, dentro do ponto de vista material, essa é a astronomia. E aquilo que é psíquico, que é uma ciência da alma, essa é a astrologia. Aqui nós vemos o interior de João Doria. Jorge Doria é um ator, eu estou falando várias vezes dele, um ator daquela série A Grande Família antiga. Mas o João Doria tem 2 planetas na casa das amizades, Plutão e Urano, 2 planetas, e Urano é amizade e Plutão é guerra. Então, na casa 11, que é a casa dos amigos, dos grupos, vai ter momentos de muita amizade e momentos de muita confusão. Ele vai atrair essas 2 energias, essas 2 forças aqui. O que nós temos que observar é que cada um tem uma função aonde você seria, ou você teria um dom de, quando utilizar aquela função, ser uma pessoa muito útil para você e muito útil para o planeta também. Então, quando eu pego aqui o mapa de João Doria e noto, por exemplo, o mapa de Bolsonaro, o mapa dele com várias características arianas e de solidão, é uma pessoa, já falei aqui do mapa do Bolsonaro, é uma pessoa muito voltada para fazer as coisas sozinhas, para trabalhar, talvez, na Secretaria de Segurança, ou algo que envolva proteção, que envolva guerra, que envolva punição. Poderia trabalhar até como promotoria, ou como algo que envolva descobrimentos de crimes, algo do gênero. O mapa do Lula é um mapa que envolve muito esses trabalhos de outros países, né, de embaixadores, de se dar bem com outros países, de conversar com outros
governantes, de trazer muitos negócios para o país, para o Brasil. Ou seja, cada um tem uma função. Eu estou falando dos aspectos positivos, eu não falaria aqui nessa aula dos aspectos negativos do João Dória. Não caberia a mim estar falando isso aqui. É um ser humano e eu tento olhar todo o mapa que eu interpreto vendo o positivo. E quando vem o negativo, tentando notar por que aconteceu isso. Agora, é uma pessoa que tem muito conteúdo por esse monte de aspectos aqui que nós vemos. Você que é aluno sabe que aqui tem os aspectos principais, os secundários, semissextil, quincúncio, enfim, semiquadratura, mas muitos aspectos, então é uma mistura de um monte de coisa. É uma pessoa que tem muitos conflitos, que deve fazer muita força para conseguir administrar esses conflitos e realizar o Dharma, realizar a missão dele, ok? Agora vamos para um próximo mapa, que é o mapa do Chico Xavier, que é uma energia completamente diferente, mas é bacana ver algumas coisas do Chico que... Por exemplo, o Chico Xavier ele tem o mesmo signo do Bolsonaro. Sol, conjunção com Mercúrio. Isso traz um impulso muito grande de se comunicar, de se expressar. E ele tem o Sol na mesma casa, 1, 2, 3, do Dória. Só que o Chico Xavier abria mão da própria mente ego para que uma entidade ou para que uma energia tomasse conta dele. Ou seja, ele era um médium que também por vezes canalizava, e ele tem essa característica muito forte. Deixa eu só olhar o Saturno dele aqui, está retrógrado? Não. Então Saturno já está... Não, Saturno está na casa 3 também. Ele tem na comunicação Mercúrio, Sol e Saturno. Tudo na casa de número 3. Então ele vai escrever centenas de milhares de livros, não, centenas de milhares não, centenas de livros, vai comunicar muita coisa bonita. E o impulso de Chico é um impulso para os grupos. Ele tem ascendente aquário, comecinho de aquário. Então ele vai ter essa característica de falar exatamente muito sobre grupos, fraternidade, amizades. Ele estava muito à frente do tempo dele, que é esse ascendente aquário. E ele faz isso com muita responsabilidade, ascendente aquário com Urano em Capricórnio. Ou seja, o regente do ascendente está em Capricórnio, o que traz muita responsabilidade. Onde está a mediunidade de Chico? Essa lua na casa 12, tanto Lua na 12 quanto Netuno na 12, a Lua está na 12, Netuno está na 6, confere essa mediunidade, essa força mediúnica. Além do que, ele tem Netuno na casa 6, que é a casa do trabalho. Quando eu falo que Saturno ainda está na 3 aqui, essa é uma visão da órbita. E aí eu respondo a pergunta aqui da Maria da Graça, que ela fala que ela tem um planeta que está em cima da casa. Essa aula, Maria da Graça, você vai ter mais adiante na sua formação, e inclusive o próprio William Peters eu vou estar falando também em outros momentos, porque eu não entro na minha formação em astronomia, é algo que eu não domino, mas eu coloco outras justificativas. Basicamente essa é a principal. E no caso da Maria da Graça, eu vou falar isso mais à frente, que às vezes um planeta pertinho de uma casa, se é um planeta rápido, ele já entrou na outra casa. Um planeta mais rápido é Sol, Vênus, Mercúrio. Em outro mapa que eu vou mostrar em seguida, eu vou mostrar esse aspecto com mais clareza. Mas ele tem um Netuno de casa 6 em Câncer, isso é de uma geração, mas ele tem a casa 6 em Câncer também. Deixa eu confirmar aqui. Eu estou olhando de frente para o computador e os traços estão bem pequenininhos. Ele é ascendente aquário, exatamente. Ascendente aquário, aqui está.
o traço já está, ele tem a casa 6 em Câncer com Netuno em Câncer. Casa 6 em Câncer, a pessoa trabalha em casa, trabalha próximo ou muito próximo do lar, trabalha com família, trabalha num ambiente que lembra um ambiente muito familiar, e ele tem Netuno, ele traz toda essa espiritualidade para a questão do trabalho dele. Apesar que também ele era carteiro, se eu não me engano, ou trabalhava em estação de trem, ou teve as duas funções, ok? Mas ele traz um lado muito forte de Netuno na casa 6, que é a espiritualidade junto do trabalho. E note que eu estou falando bastante da parte mais bonita do Chico, porque ele também poderia ter escolhido Sol na casa 3, ter uma comunicação mais egóica, falar muito dele, porque no caso do Dória, isso não é uma crítica, ele fala mais dele. Sol em Sagitário na casa 3, Saturno muito próximo do Sol. E o Chico Xavier, Sol e Saturno também na casa 3, igual Dória, em Áries. Ele resolve estar falando mais, ou seja, sendo um porta-voz dos espíritos, das entidades espirituais. O Dória não tem nada na casa 12, nada, nenhum planeta, nem nada na casa 9, 12 e 9. 9, religião, religiosidade. Sempre lembrando que religiosidade é um rótulo que se põe nas coisas. Mas a espiritualidade, que é o de fato conta, que a 12, ele não tem nada. Não é algo que seja importante para ele. E nós não podemos criticar. Já o Chico, ele tem a Lua na 12 e tem Urano na 12. Então temos dois planetas ligados. Urano é a fraternidade, é o grupo, é os amigos, na casa da espiritualidade, e a Lua aqui também. Então ele vai tratar, obviamente, de desenvolver as características da casa 12, que é o espiritual. E o João Dória da casa 1, que é a casa do si mesmo, desenvolvimento da persona. Então ele vai gostar de uma luz, o João Dória. Já o Chico Xavier, não. Não é comparação, cada um na sua, né? Cada um de um jeito. Bom, respondendo uma pergunta aqui também para a Milene, o mapa do Chico Xavier foi baseado em muitos cálculos, foi observado muitas coisas da vida dele para se chegar nesse mapa. Porque a Milene me pergunta, se não tiver como interpretar com os pais, ou seja, se os pais não sabem a hora de nascimento, tem algum sistema que pode ajudar? Isso daí é o que eu chamo de astrologia horária ou acerto de hora, que faz parte da minha formação. Vai chegar uma hora que eu dou uma série de dicas para você saber a hora que a pessoa nasceu. Eu pego muitos mapas que as pessoas não sabem a hora e eu faço algumas perguntas que eu posso compartilhar com você. E através dessas perguntas eu penso um mapa e vejo o horário que a pessoa nasceu. É um mapa ao contrário. Vai ter uma aula, inclusive, que eu vou mostrar como eu faço isso no Vega Plus, que é o sistema astrológico. Mas isso é para astrólogos bem experientes. Que bom que hoje, normalmente, quando a pessoa nasce, já se coloca a hora de nascimento, ok? Agora vamos ver aqui o mapa de Adolf Hitler. É um mapa bem interessante de se notar, porque Hitler tem o Sol em Touro. O Sol em Touro. Nós temos aqui, esse aqui eu vou ver depois, o mapa do Trump, Donald Trump, ascendente Leão, no finzinho, já é virgem, eu vou falar já disso, já é virgem. E o mapa do Padre Francisco, eu quero falar desses três praticamente juntos. Então, vamos ver o do Hitler primeiro. Aqui está, Adolf Hitler. Ele tem um Sol de casa 7, que seria voltado para o conceito de nós. Então, o Hitler ele vai ter toda uma energia voltada para o casamento, para a sociedade. Inclusive, várias vezes que tratam
de Hitler tratam do mesmo como alguém que se dava muito bem no casamento, se preocupava com as pessoas mais próximas dele. Agora, Hitler tem um Sol em Touro, que é o signo do fanatismo. Nós temos 3 pessoas que têm o Sol em Touro: Hitler, Buda e Freud. Buda se voltou para um espiritual, mas Buda não aceitava, de um modo geral, monjas, não aceitava pessoas que seguiam outras escolas. O monastério, na época de Buda, era do jeito dele, não aceitava algumas, não tinha muita flexibilidade. Freud vai também ter uma visão muito dele, que não existe Deus, que não existe isso, que não existe aquilo, muito dele. E Hitler também. O Sol em Touro sempre traz esse fanatismo. O que acaba trazendo essa guerra para a casa 7, que é a casa dos outros, é que Hitler também tem Mercúrio nela, na casa de número 7. Mercúrio não, Marte, que é a guerra. Estou falando uma coisa e já vendo outra, não é muito bom isso. Inclusive, ele tem aqui Vênus, note aqui, retrógrado. Vênus retrógrado. Quando um planeta está retrógrado, como Vênus, ou está sem aspecto, como Vênus, não importa se um planeta está retrógrado ou sem aspecto, existe uma falha, uma limitação de vida passada, algo que não foi realizado. Então, Vênus retrógrado, conjunção com Marte. Só a conjunção de Marte e Vênus, um já faria mal para o outro. É uma companhia não muito boa. Vênus corta a agressividade de Marte e Marte corta a amorosidade de Vênus. Acontece que no caso de Hitler, Vênus já não tem força nenhuma, porque está retrógrado. Ele teria que aprender a amar. Aprender a amar. Então Marte vai se sobrepor sobre Vênus, mesmo ele estando domiciliado, ele está em Touro. Deixa eu ver se está em Touro, não está tão pequenininho. Vênus. Tá em Touro, claro. Ah, sim, ele está aqui. Está bem dentro de Touro. Então Marte aqui vai trazer, mesmo Vênus estando domiciliado, Marte acaba diminuindo ainda mais a capacidade de Hitler amar, que é Vênus. E na casa 8, que é a casa da destruição, da morte, lógico, ele poderia mudar ele mesmo, transformar ele mesmo, matar características negativas dele, mudar, mas ele resolve usar isso destruindo uma série de povos, né? Uma série de povos. Estou vendo aqui o que está retrógrado, Urano retrógrado aqui. Olha, Urano retrógrado na casa 12 da espiritualidade. Então a casa 12 já fica comprometida por ter esse Urano retrógrado na parte espiritual. Vamos voltar aqui. No mapa do Chico Xavier, nós temos um Urano também igual ao mapa do Hitler, do Chico Xavier. Urano na casa 12, Hitler. Urano na casa 12. Só que do Chico, Urano não está retrógrado. Então a espiritualidade flui. Já traz bênçãos do pretérito, de vidas pretéritas. No mapa do Hitler, Urano retrógrado, Vênus retrógrado, Plutão e Netuno na casa 8, da casa que você pode trazer a maldade com isso. E ele tem também uma energia muito forte aqui de casa 3, Lua e Júpiter de casa 3. Vocês sabem que uns tempos atrás fui ver uma matéria como que Hitler se comunicava tão bem. E é esse Júpiter aqui, de casa 3. Inclusive vários hoje palestrantes que trabalham com business, com marketing, com poder pessoal, com despertar do poder, com grupos de você ser o maior, ser o número 1. Essas pessoas que vendem muitos cursos, elas imitam muito o discurso de Hitler. Imitam demais. É o mesmo jeito, o mesmo linguajar com as mãos, o mesmo posicionamento corporal, a mesma colocação da voz. É muito triste isso. Esse Júpiter tem que ser muito bem usado. E o Hitler, Lua e Júpiter na casa 3 em Sagitário ainda, se não bastasse isso, que traz essa força, essa expansão de comunicação.
Então, vimos aqui esse outro mapa. Aí temos aqui, deixa eu ver uma outra pergunta da Gisele. Gisele é uma querida amiga minha, deixa eu só chegar aqui na pergunta. A Gisele me pergunta a respeito de algumas casas que não têm planetas. Casas que não têm planetas acabam não sendo tão importantes. Eu vou estar falando várias vezes isso durante a tua formação, várias vezes. As casas que têm planetas, principalmente os luminares, que é o Sol e a Lua. Então a Lua é um planeta dentro da astrologia. Aí de novo eu respondo para o William, Peterson, quer dizer, na astronomia a Lua não é planeta, mas aqui para nós é, para nós astrólogos que estudamos uma ciência psíquica, uma ciência da alma, e nós temos que sempre ver os luminares, o Sol e a Lua, sempre os luminares. As casas mais importantes, 3 e 7, casa que tem planeta, e as outras também são importantes, mas, por exemplo, se Hitler não tem filhos, casa 5, está vazia, mas ele deveria sim se casar, porque não só o Sol está na casa 7, como temos aqui também um stellium, vários planetas na casa de número 7. Agora, Hitler destruiu muita coisa por causa desse mapa dele, muitas pessoas foram mortas, todo tipo de crueldade veio para o planeta. No caso aqui do maníaco do parque, que é um criminoso, me perdoem apresentar esse mapa aqui para vocês, mas para vocês verem que ele tem uma posição muito parecida com o Hitler, Sol de casa 7, ok? Sol de casa 7, ele vai ter um Saturno retrógrado na casa da amizade, que ele teria peixes na casa dos amigos, mas o Saturno retrógrado vai complicar essa casa. E ele tem a casa 7 em Escorpião, com a Lua em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, Vênus em Escorpião. Essa pessoa, maníaco do parque, poderia ter sido um psicólogo, um psiquiatra, um filósofo, alguém que entende da alma humana, alguém que mergulha na alma humana, mas ele acaba sendo também um psicopata, um assassino, né? Tão ruim sai da minha boca essa palavra, porque acaba não usando bem, e ele pegava meninas que ele buscava meio que para ter um namoro, né? Violentava as meninas. Urano e Plutão de casa 5. Claro que nem todo mundo que tem esses dois planetas na 5 vão ter essa energia. Nem pessoas que têm tantas coisas em Escorpião, uma Lua oposição ao ascendente também, um Netuno aqui de casa 7. Isso, lógico, poderia ter sido transformado. Não cabe a mim julgar. Aparentemente ele é uma pessoa com problemas seríssimos e nós não entendemos, né, algumas coisas, pelo menos eu não entendo o porquê do câncer em criança, o porquê de tanta injustiça, o porquê de tantos crimes, ok? E era uma pessoa que tinha pouco ar no mapa astrológico. O maníaco do parque tem pouco ar. O Hitler, nota que interessante, eu acabei não falando disso. O Hitler tem 13 elementos em terra e nenhum em água, 0 de água, que é o sentimento, que é a afetividade, 0, 0, 0, 0. E o João Dória, o Chico Xavier, também apresenta nada em água, olha que interessante, mas traz muito fogo. O fogo traz uma intuição muito forte. O fogo traz uma intuição. E a mente do Chico, enquanto alguém que incorporava, era incrível. Esse monte de ar é uma mente muito legal. O Hitler tem bastante terra, muita terra, é difícil encontrar um mapa assim com tanta terra, ou seja, o negócio dele era a conquista de terra mesmo, e de fama, enfim. E o João Dória, aqui não tem no mapa escrito se tem fogo, terra, ar e água, mas vamos ver aqui, ele tem ar, 3, 4 ar, que seria a Lua vale 3 em Libra, Júpiter 1 em Libra, 4 ar. Em Gêmeos nada, e em Aquário
Vênus. Então tem 5 elementos ar. Vamos ver água. Peixes, nada. Câncer, meio do céu, vale 2. E Escorpião, Marte, 3. 3 águas. Vamos ver o Terra, Virgem, nada. Capricórnio, Mercúrio, vale 2. E Touro, nada. Então tem pouca terra e bastante fogo, né? O Sol vale 3, em Sagitário, Saturno 1, 4. Temos aqui em Leão, Urano 5. E temos, cadê o Sagitário e Áries, nada. Ele tem mais fogo, mas é um mapa bem equilibrado. No mapa do Hitler, essa falta total de água, falta de ar, até o fogo do Hitler é pequeno e muita terra. A pessoa é totalmente voltada, muito voltada para o mundo material. Falta o sentimento, olhar para o outro. Ok? E agora vamos aqui para o mapa do Donald Trump, que é um mapa também interessante de nós observarmos aqui, que ele acaba mostrando, e até eu respondo já um pouco aqui, eu peguei esse mapa para mostrar para Maria da Graça, que ela fala, o Sol está quase mudando, tá vendo? Está quase, como ela diz, passando a linha. Tem essa linha que é a casa 10, daqui a aqui, e daqui a aqui é a casa 11. Eu vou estar falando muito isso na tua formação, em vários momentos, mas ele já está na casa 11, já está na casa 11. Porque quando você tira uma foto do céu, ele está se movimentando, então o Sol está vindo assim. Então a energia dele já está aqui na frente. É como um carro que está a 200 por hora e breca. Onde ele breca, ele não para, ele vai parar mais para frente. Então a energia do Sol já está vindo para cá. O Sol e a Lua nós colocamos às vezes bem mais para frente. Bem mais para frente. Então o Sol do Trump já está na casa 11, aqui na casa dos amigos, ele é Gêmeos, então fala muito, tem uma comunicação maior até do que o Dória. Gêmeos ascendente Leão, o Marte na casa 1. Então esse Marte na casa 1 dá uma centralização muito grande nele mesmo. Além dele ser ascendente Leão, ele tem Marte na casa 1. Só que o mapa dele está quase mudando o horário. É o tipo do mapa que nós temos que conversar um pouco com a pessoa e falar, você tem características de leão? Aí a pessoa vai falar, quais são? Cabelo comprido, gosta de um espelho, gosta de estar com o cabelo penteado, gosta de mudar a cor do cabelo. Leão é muito o cabelo. Ah, eu não sou assim. Aí você fala, então você é ascendente virgem, você é muito metódico, crítico, detalhista, quer tudo arrumadinho, sou assim. Aí você acabou de acertar a hora, porque ele é quase ascendente virgem. Mas o pouco contato que eu tenho com ele na televisão, ele é totalmente ascendente leão. Com esse Sol aqui, de casa 11, Urano na 10, né, casa 10 em Touro, que é um ideal por poder mesmo, enfim. E aqui nós temos o mapa desse querido que é o Papa Francisco. E aí eu respondo uma pergunta aqui, deixe-me ver. Eu falei das casas sem signos para a Milene. A Milene me pergunta, o que você pode dizer de Plutão na casa 1? Então, Milene, você vai ver que em vários momentos do mapa eu falo que jamais o astrólogo vai interpretar uma coisa dessa. Eu tenho Plutão na casa 1. Por quê? Porque você seria grosso, seria maldoso, ofenderia as pessoas, seria irritado, seria alguém que por onde passa você pode trazer uma energia de destruição. Mas o Papa Francisco, ele não é só Plutão de casa 1. Então sempre que um astrólogo, vocês estão fazendo formação comigo, vocês jamais podem me trazer essa pergunta, porque com o tempo, provavelmente, a Milene está bem começando, então ela fala, o que é Plutão na casa 1? Que as pessoas que não entendem de astrologia perguntam isso para mim normalmente. Otávio, eu sou de Touro, minha mulher é de Libra, o que quer dizer? Nada, nada. E eu vou falar isso para vocês durante muito tempo. Olha o Papa Francisco, que é o próprio amor em pessoa, ele tem Plutão de casa 1. Carinhoso, gentil, tem um sorriso, um acolhimento no olhar,
o que esse Plutão na casa 1 fez com ele? Fez com que ele se tornasse uma pessoa extremamente profunda, cheia de conteúdos. E não podemos esquecer que ele tem Plutão em casa 1 e casa 1 em Câncer. Então, Câncer fala muito mais alto. A amorosidade, a coisa de maternalizar, de cuidar e de ser amigo de todos. Por que amigo de todos? Porque a Lua, que é o regente do ascendente, está em Aquário, que é a casa da amizade. Então, isso serve bem para a Milene, serve para todos vocês que estão fazendo um curso. Quando alguém perguntar o que é Plutão de casa 1, Otávio? Quando você fragmenta isso... Agora, Otávio, o que é um Plutão de casa 1? Para alguém que é de ascendente Câncer, para alguém que é do signo de Sagitário, com o Sol na casa 6, para quem tem um ascendente Câncer e a Lua está em Aquário, fazendo uma conjunção com Vênus. Olha que lindo isso! Lua, maternalizar, Vênus, amor. Estão unidos isso, regendo o ascendente. Você muda completamente a história. Então o astrólogo jamais vai falar Plutão na casa 1 é isso, isso, isso. Porque ele perde completamente o contexto. Vocês que estão assistindo essa aula, não percam essa lição. Guarda isso, custe o que custar. A diferença entre falar Plutão na 1 e a diferença de fazer toda essa interpretação. Como nós engrandecemos a interpretação quando nós olhamos o mapa inteiro. E eu sou um fã das transformações que esse Papa está fazendo, das modificações também, o quanto que ele trabalha, né? Sol na casa 6, o Sol em conjunção com Júpiter, Júpiter que rege a religião está nele, e ele trabalha em prol da religião. Ele tem o nó do norte, que mostra que é uma experiência nova ele ser do signo de Sagitário e trabalhar com a religiosidade. Essa profundidade dele é essa lua que já está indo para a casa de número 8, e essa amorosidade, essa conjunção lua, Vênus com ascendente Câncer e Plutão na 1. Mas Plutão aqui perde completamente a influência essa de ser grosso, ser destruidor, ser uma pessoa que agride os outros, porque é muita informação que vai trazer essa beleza desse mapa. Agora, vocês vão escutar muito isso, é importante você saber. Você vai escutar muito isso, muito, muito, muito. Otávio, eu tenho Lua na casa 4, eu tenho Saturno na casa 3, eu tenho Saturno retrógrado, às vezes nem fala em que signo, nem em que casa. E você vai ter que gentilmente falar, a astrologia não é isso. A astrologia é muito maior, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Eu vou até responder uma outra pergunta aqui para a Carla, que eu tinha até a impressão que eu já tinha respondido, a Carla Gianetti. Eu tinha respondido, talvez não chegou a resposta nela, que é com relação a uma formação de tarô. Ela me pergunta que ela costuma tirar um arcano como uma dica. Um arcano é o que as pessoas chamam de carta, eu chamo de arcano. A Carla, ela fala, eu tenho o costume de tirar um arcano, uma carta como as pessoas falam, mas é arcano, por consulente, por pessoa que vem consultar a nossa amiga Carla, para ter uma ideia geral da pessoa. E ela tirou o diabo falando de uma pessoa. Então, o que acontece? Às vezes, nós entramos em contato com o mundo da inversão, Carla. Se você falar para mim, por exemplo, Otávio, eu vou revelar um arcano de tarô para falar mais ou menos como você, eu falo, não, Carla, eu sou muito maior do que um arcano. O tarô não vai responder essa pergunta. Não vai responder. Me lembra uma mulher que é muito famosa nas redes sociais, nas rádios, na TV, que tudo para ela é imposto, é Exu, é coisas negativas, e a astrologia dela sempre é pequena, nivela sempre por baixo, muito por baixo. E aí acaba vendo as pessoas de forma muito superficial, Carla. Então, aí você fala, isso
Isso me ajuda a ter uma percepção de como conduzir a conversa. Aí ela me pede a mesma coisa que a moça da astrologia. Gostaria de saber a sua opinião se eu tirar o arcano do diabo para alguém. Eu não tenho opinião, porque a pessoa não é só isso. Todos nós, em alguma área da nossa vida, temos um lado meio diabólico, que é o egoísmo, a divisão, né? Diabo que divide. Todos nós temos a semente do egoísmo. Mas se eu tiro um arcano, ainda mais que você fala para ter uma dica de como é o consulente, um arcano, lembra como eu te ensino? Um arcano para o corpo, um arcano para a mente, um arcano para como ela ama, um arcano para a parte espiritual, um arcano como ela trabalha, um arcano. Então, infelizmente, eu não posso te responder, Carla, eu só te aconselho a não fazer isso, tá bom? Não fazer isso. Dentro da minha interpretação, então eu respondo para a Carla e para outra moça que fez as duas perguntas muito legais, gratidão, mas respondo para as duas. O que é Plutão na casa 1? Não é nada. Não é nada. O que é quando eu tiro o diabo para falar como a pessoa é? Não alcança. O tarô não alcança. Não importa que resposta que venha, não vai vir a resposta certa. Porque não é bem assim. Não é bem assim. Ok? Então, respondi uma série de perguntas aqui. Essa aula vai ficar gravada no curso de astrologia, para que vocês possam consultar sempre, e às vezes se alguém retornar com essa pergunta, com essas perguntas, eu peço para assistir esse vídeo, tá? Porque vira e mexe tem essa pergunta, eu tenho Sol na 10, o que é? Eu tenho Mercúrio na 3, eu tenho Plutão retrógrado, eu tenho Vênus fazendo quadratura com Urano, o que significa isso? Nada. O que significa é o mapa do Padre Francisco. Olha que mapa lindo. Como ele cumpre essa missão de forma magnífica. Mas se eu fragmentar tudo isso, se você chegar para mim e falar assim, qual a profissão de alguém que é ascendente Câncer? Eu nunca vou falar um papa. É por esse mapa dele também eu não falaria, mas eu falaria que é alguém muito voltado para a religião. Sol conjunção Júpiter, Sol em Sagitário, Júpiter em Capricórnio, então traz uma questão religiosa muito forte, algo voltado para os outros, Lua em Aquário, Vênus em Aquário, tá bom? É isso, adoro as perguntas de vocês, gratidão, e eu adoro perguntas profundas, sempre que vocês tiverem, vocês não sabem, essas perguntas vêm aqui para mim, né, no meu celular, vem uma série de perguntas assim, tá vendo? Eu vou passando, vem um monte de uma vez. E vocês não sabem como eu anseio por perguntas profundas. Como eu anseio por perguntas e minhas respostas, você sabe que são assim, né? Mostrar mapas, aí eu fui pesquisar, aí eu fui ver o Dória, fui ver o Chico Xavier, aí já fui pro Ritter, e pro Maníaco do Parque. Eu acho que uma coisa vai puxando para outra, tá bom? Gratidão, amor de amor. Gratidão por você estar se formando astrólogo comigo, no caso da Carla, taróloga. Amor de amor e mais amor ainda a ti.